Gente, oficialmente boa noite, obrigado pela presença de todos, né? Reta final, sim, no final de ano, e essa discussão que a gente vai ter hoje foi motivada, como sempre, por alguns casos clínicos que são colocados no grupo. Então, um caso que foi colocado há uns 15 dias atrás, paciente com marca-passo, evoluindo com insuficiência cardíaca, e isso levantou a possibilidade de a gente discutir quais as alternativas que existem de estimulação cardíaca para tentar preservar função miocárdica, função sistólica. Então a pergunta provocativa foi essa aqui: marca-passo, tem alguma coisa hoje melhor que o velho e bom DDD para a situação de rotina? Eu não estou falando a respeito de indicações de desfibriladores ou ressincronizadores, para aquela condição cotidiana. O marca-passo DDD, que resolve o problema de arritmia, é suficiente em todas as situações? Ninguém tem dúvida, né, que a necessidade de estimulação cardíaca, em alguns casos, é premente. Então, desde o começo dos primórdios da estimulação cardíaca, o objetivo básico dos marca-passos foi restabelecer ritmo do coração, corrigir bradiarritmia. E isso os velhos e bons VVI faziam e fizeram sempre muito bem, sem problema nenhum. Deixando, no entanto, dissociação atrioventricular. Quer dizer, você resolvia um problema da frequência cardíaca muito baixa, especialmente no bloqueio V total, mas você ainda não corrigia a fisiologia normal do coração. Com o desenvolvimento dos marca-passos dupla câmara, esse aqui é um dos primeiros que a gente colocava aqui, da 95, já alguns anos atrás, estimulação clássica no átrio direito, na ponta do ventrículo direito, que sempre foi o habitual, né? A gente já conseguia, então, fazer com que houvesse sincronismo atrioventricular, átrio seguindo de espícula, ativação ventricular. E com isso, esse tipo de marca-passo era o chamado marca-passo fisiológico na ocasião, onde o átrio e os ventrículos conversavam, né? E com o aumento do conhecimento, o termo fisiológico foi mudando. Então precisava ter biosensor para corrigir insuficiência cronotrópica, tinha que ter um sincronismo atrioventricular, depois intraventricular. E com isso, a complexidade dos dispositivos foi aumentando. Fomos começando a colocar eletrodos em mais câmaras para poder fazer a ativação cada vez mais sincrônica. Então o VVI, que era o fisiológico, passou para dupla câmara, para o marca-passo biventricular. E essas mudanças vieram do fato que simplesmente a estimulação do ventrículo direito, se sabe que ao gerar uma estimulação exclusiva do ápice do ventrículo direito, promove insuficiência cardíaca, promove fibrilação atrial e aumenta a morbimortalidade. E que não tem menor dúvida que esse desincronismo gerado pela estimulação ventricular direita, especialmente com a estimulação apical, leva a um processo elétrico deletério, que é a morfologia de distúrbio equivalente ao distúrbio de condução pelo ramo esquerdo. Então veja, as curvas de pressão e tensão parietal, no paciente com ritmo sinusal, olha a pressão de ejeção do ventrículo esquerdo. Quando você estimula o ventrículo direito, cai a pressão de ejeção do ventrículo esquerdo e todas as atividades, toda a manifestação de strain do ventrículo piora. A estimulação assincrônica leva uma estimulação descoordenada e com todas aquelas alterações neurohormonais da insuficiência cardíaca, alteração no arranjo miofibrilar, ou seja, a estimulação contínua do ventrículo direito leva a alterações funcionais geradas pela duração do QRS. Se sabe que quanto maior for a duração do QRS, é um fator independente de morbimortalidade. Então, você estimular uma parede, um músculo que não é provido de capacidade de condução, não tem um sistema excitocondutor preparado para isso, você vai alargar o QRS e piorar o prognóstico. É tão simples quanto isso. Os estudos que analisaram o papel deletério dessa estimulação, especialmente o David, que é um estudo em cardiodesfibriladores, mostrou que quanto mais se estimulava o ventrículo direito,
piores eram as consequências. Então começaram a existir uma série de informações que o povo falou, olha, se a gente precisar estimular o ventrículo direito mesmo, então vamos tentar estimular biventricular para poder evitar o desincronismo, que são os trabalhos que vão mostrar que a estimulação biventricular em pacientes que já têm uma reserva contrátil reduzida tem uma evolução melhor. E essa evolução deletéria, ela não é imediata. Então você tem um paciente com distúrbio de condução, você coloca o marca-passo, o paciente melhora dos sintomas, aquela bradiarritmia corrigida, todo mundo fica feliz, lindo, maravilhoso, mas depois de um período que varia de 6 meses a 2 a 3 anos, alguns dos pacientes podem vir a apresentar piora funcional por um remodelamento eletromecânico do ventrículo, gerando então com isso uma redução da função cardíaca contrátil. E essa redução ela vai da função cardíaca, ela vai se prolongando ao longo do tempo, e quanto maior for o percentual de estimulação do ventrículo, mais rapidamente isso vai ou deve acontecer. E se tem uma informação de que a estimulação acima de 40% do ventrículo direito já é capaz de trazer, de fato, alterações. Com isso, as indústrias começaram, então, os engenheiros começaram a gerar algoritmos para tentar evitar. Ou seja, tudo que a gente queria no começo era estimular. Com o passar do tempo, começou-se a tentar evitar programações que faziam com que o eletrodo estava lá, preparado, mas quando houvesse condução a veia espontânea, o marca-passo sentia isso e deixava de estimular, evitando assim essa alteração da estimulação. Com isso, a gente tem uma série de pacientes, especialmente com condução AV nativa espontânea, em que essa programação permite com que o QRS seja o QRS inativo, o QRS estreito, que é a expressão eletrocardiográfica da condução por um sistema de His-Purkinje. Ao passo que quando nós estimulamos o ventrículo direito, o QRS é alargado. Está ruim a imagem, mas aqui de novo mostrando a presença de características eletrocardiográficas que mostram que são funções do marca-passo que tentam evitar. Alguns tipos de funções, elas são mais agressivas, elas permitem até bloqueio atrioventricular do segundo grau, um único batimento, na tentativa de evitar ao máximo a estimulação. Com isso você reduz a capacidade, o percentual de estimulação ventricular e gerando então percentuais baixos que fazem com que o paciente tenha o QRS estreito e inativo. Porém, esses algoritmos, eles em algumas situações eles se tornam antifisiológicos. Veja, a espícula que aqui está estimulando o átrio gera uma onda P e essa onda P vai ter um bloqueio AV de primeiro grau imenso. Quase 600 milissegundos. Isso é fisiológico, né? Antifisiológico. Essa estimulação está pegando a contração da válvula mitral fechada do batimento anterior. Quer dizer, você vai tentando buscar evitar a estimulação do ventrículo, mas você vai gerando outros problemas. E com isso você tem interrupção do débito atrial. A sístole atrial é comprometida se de fato você não tiver uma boa programação. Bom, então vamos lá. Estimular o ventrículo direito não é bom, ou pode não ser bom. Tem muita gente que vai de boa, sem nenhuma manifestação clínica ao longo dos anos, mas algumas pessoas de fato começam a piorar a função ventricular. Então você tem os algoritmos que podem evitar a estimulação, mas e quando você precisa? O paciente com bloqueio AV. Né? Você não pode deixar o paciente tendo bloqueio AV. Aí você tem sítios alternativos de estimulação, e entre eles a estimulação do septo. Por que o septo? Porque ele é a região mais próxima do sistema His-Purkinje. Então, estimular mais próximo do His-Purkinje, em geral, você tem uma rapidez da ativação ventricular que faz com que toda a curva pressão-volume seja a mais adequada possível para aquele paciente. Então, nós normalmente estimulamos, via de regra, não mais no ápice. Nós colocamos o eletrodo no septo, próximo ali da região do septo alto e raramente na parede livre do ventrículo esquerdo. E quando se analisa o desempenho cardíaco nas estimulações, quando o paciente tem estimulação somente do átrio, veja a curva de pressão-volume. Ela tem uma determinada morfologia que quando se estimula a ponta do ventrículo direito, ela é piorada. Você tem uma diminuição das pressões de enchimento. E quando se estimula o feixe de His, ela é igual à estimulação atrial.
Ou seja, então nós damos preferência à estimulação atrial ou à estimulação do próprio feixe de His. Quando nós não tínhamos ferramentas para isso, a colocação do eletrodo mais próximo possível do feixe de His foi o que nós sempre fizemos, tentando obter o QRS mais estreito que for possível. Quando isso nós não conseguimos, a ressincronização cardíaca conseguia fazer com que a correção do bloqueio de ramo esquerdo, quando então não há uma ativação sincronizada desta região, a região tardia, esse aqui já mostrei, nós conseguimos, através da estimulação ventricular, fazer com que o modelo contrátil do ventrículo esquerdo, com a morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, com a ativação assincrônica e as consequências hemodinâmicas sejam corrigidas. Então veja, um paciente com QRS bastante alargado, estimulando o biventricular, o QRS fica bem estreitinho, porque está fazendo ativação simultânea do lado direito e lado esquerdo do coração. Olha a diferença da morfologia. Então esse é o velho bom ressincronizador, que tem evidências clínicas extremamente favoráveis em pacientes com insuficiência cardíaca grave, fração de ejeção geralmente abaixo de 35% e otimizados do ponto de vista de tratamento clínico. Então, a ressincronização nos pacientes com bloqueio de ramo esquerdo tem, de fato, uma evidente melhora da morbimortalidade desses pacientes, redução de internação e etc. E os estudos todos mostram isso, quer dizer, é uma coisa bastante clássica em estimulação cardíaca. A ponto de alguns pacientes como esse, que tinham, o seu Antônio, você deve lembrar do seu Antônio, que começou a ter estimulação frênica ao longo do tempo. Seu Antônio tinha 24% de fração de ejeção, uma insuficiência cardíaca classe 3, foi ressincronizado, olha a melhora clínica dele. Muito, muito grande, né? Esses são os chamados hiperresponders, que são pacientes que têm como a causa primária da disfunção ventricular o próprio desincronismo, o próprio bloqueio de ramo. Então, da mesma maneira que existem pacientes que não respondem à ressincronização, isso é em torno de 10 a 15, a 20, a 30% em alguns casos, tem aqueles pacientes que respondem maravilhosamente à ressincronização, que são hyperresponders, né? E geralmente os pacientes com hyperresponders são aqueles cuja duração do QRS é maior, a morfologia é sempre de bloqueio de ramo esquerdo e quando não há fibrose, quando a cardiopatia é idiopática especialmente, diferentemente do infartado que tem cicatriz. Você pode estimular o que você quiser, não vai melhorar a função ventricular como o paciente que só tem alteração contrátil do ventrículo esquerdo. Agora, mais recentemente, a estimulação cardíaca ganhou um grande reforço no arsenal de possibilidades de alguns pacientes, que é a estimulação direta do feixe de His. A estimulação do feixe de His, ela é possivelmente aquilo que tem de mais fisiológico quando se precisa estimular o ventrículo. Quando você precisa estimular só o átrio, deixar em A aí e deixar a condição espontânea é perfeita. Mas quando há necessidade de estimular o ventrículo, é mais lógico você estimular direto o feixe de His e ter toda a condução nativa pelo sistema preparado para isso, do sistema His-Purkinje, do que você estimular um ponto no ventrículo direito e um ponto no ventrículo esquerdo. Não que o ressincronizador seja ruim, não é. Ele é o padrão ouro no tratamento da insuficiência cardíaca. Mas quando você for capaz de engajar todo o sistema excitocondutor do His-Purkinje, a possibilidade de evolução é muito melhor. Olha essa apresentação. Aqui é a estimulação única e exclusiva do ventrículo direito. Então, a ativação do átrio estimula primeiro o ventrículo direito, ativa o ventrículo direito para depois ativar tardiamente o ventrículo esquerdo, né? Isso gera uma alteração contrátil. Então, primeiro se contrai as fibras do lado direito para depois se contrair as fibras do lado esquerdo do coração. Quando você estimula biventricular, ambas câmaras, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, são estimuladas ao mesmo tempo por um ponto aqui e um ponto nessa região, fazendo com que a massa contrátil seja ativada de uma maneira muito mais sincrônica e o QRS seja bem mais estreito. Mas e se estimularmos então o responsável pela condução do tecido? Então foi quando começou então a ter o desenvolvimento da possibilidade de colocar um eletrodo diretamente no feixe de His.
Colocando o eletrodo diretamente no feixe de His, e as técnicas de mapeamento nós não vamos perder muito tempo, você pode fazer com que toda a ativação do sistema excitocondutor seja a normal, aquela que seja a mais fisiológica possível. Com isso, a estimulação no feixe de His leva a uma ativação simultânea e rápida da massa ventricular, simplesmente porque se utilizou o melhor sistema de ressincronização já inventado, o sistema His-Purkinje, as fibras de His-Purkinje. Então, aqui quando você estimula diretamente do feixe de His, o QRS então vai ser um QRS estreito. Pode ser que durante a estimulação do feixe de His, você estimule o feixe de His, mas também o tecido miocárdico adjacente, que é a chamada estimulação, a captura não seletiva. Diferentemente, quando você tem a captura seletiva como essa aqui, estimula só o feixe de His, o QRS é bem estreitinho. Quando você estimula parte do músculo e o His, o QRS é bem mais estreito ainda que a estimulação apical, mas você ainda tem uma presença de uma ativação que é a ativação não seletiva. Com isso, QRS estreito, utilizando-se do sistema excitocondutor, a dinâmica contrátil do coração é uma. A estimulação do ventrículo direito ou a presença do bloqueio de ramo esquerdo com ativação tardia da câmara ventricular esquerda leva à disfunção ventricular. Esse é um conceito de dissociação longitudinal em que se avalia que as fibras que vão para o lado esquerdo do coração, elas já são predestinadas a isso desde o começo da origem do His-Purkinje, né? Não é que o His-Purkinje aqui ele se divide a esta região. Então, se você tem um bloqueio nesta região aqui, você vai ter uma manifestação do bloqueio do ramo esquerdo, porque as fibras que vão para lá, elas já estão determinadas desde o início. Então, quando você faz a estimulação direto do feixe de His, aqui você não tem nenhum tipo de alteração contrátil, a condução se faz normal. Quando você tem aqui um distúrbio de condução pelo ramo esquerdo, esta região do ramo esquerdo não consegue ativar. E se você estimular diretamente o His, você pode vencer essa resistência, essa deficiência elétrica, fazendo com que o paciente que tenha eletrocardiograficamente manifestação do tipo de bloqueio de ramo esquerdo, ao estimular proximal, você consiga encurtar o QRS. Claro. Essa? Espera aí. Deixa eu... Depois vai ser tudo disponibilizado no YouTube, né? Bom, então a estimulação do feixe de His é capaz de encurtar o QRS no QRS com duração aumentada e é capaz de manter o QRS estreito naquele paciente que naturalmente já não tenha distúrbio de condução, e com isso há uma melhora, uma resposta hemodinâmica aguda e crônica nos pacientes, fazendo com que então seja um tipo de estimulação bastante mais fisiológica. Esse é um paciente da literatura com morfologia de bloqueio ramo esquerdo. Com a presença da estimulação riciniana, você tem um encurtamento da duração do QRS sem precisar colocar um eletrodo a mais no ventrículo esquerdo, sem precisar de fato ressincronizar. Ou seja, a estimulação riciniana pode sim ser uma alternativa à estimulação biventricular em alguns casos. Vou passar já. Bom, o que fala a literatura a respeito da estimulação do feixe de His comparativamente à estimulação biventricular que os pacientes que tenham ressincronização, tá? A fração de ejeção antes de colocar o dispositivo, aqui em torno de 25%, após tanto a estimulação riciniana como a estimulação biventricular, melhora de fração de ejeção. Classe funcional, tanto no biventricular como a estimulação riciniana, melhora da classe funcional. Qualidade de vida, melhora na qualidade de vida por melhora da insuficiência cardíaca. Tolerância ao exercício, melhora. Ou seja, há uma superposição de resultados entre o ressincronizador convencional e a estimulação de feixe His em algumas séries. As publicações da estimulação de feixe His estão cada vez mais frequentes e mais robustas. Essa é uma paciente nossa que fez... Ela teve uma endocardite, teve uma de válvula mitral espontânea, foi colocada uma prótese mitral e começou a evoluir com uma síndrome braditáquica, fazia fibrilação atrial,
de baixa resposta ventricular, não tolerava medicamento, e aqui nós optamos então para a colocação de um eletrodo no átrio, que é este aqui, funcionamos a veia femoral, por isso que, e colocamos um eletrodo explorador que vai mostrar exatamente aqui aonde está o feixe de His. Então eu faço um estudo eletrociológico junto com o que não é obrigatório, hein? Mas acho que facilita bastante. Então coloco o cateter, vejo a região do feixe de His e coloco um eletrodo aqui por dentro de uma bainha, que é esse eletrodo, aqui é o feixe de His, aqui é o átrio direito, aqui é a válvula mitral, mapeio esta região e aí então lança-se o eletrodo neste ponto para que então tenha estimulação. Não sei se daí vocês conseguem ver, mas aqui é o traçado do eletrocardiograma, aqui é o cateter do estudo eletrociológico, cateter diagnóstico, mostrando aqui o potencial de feixe de His, e aqui é o eletrodo do marca-passo, captando esse mesmo potencial, garantindo que eu estou numa posição correta. É aqui nessa região onde eu vejo o feixe de His que eu engato o eletrodo. E estimulando este eletrodo, olha o QRS. Aqui é ritmo sinusal, aqui é o QRS estimulado. Absolutamente igual. Absolutamente igual. Quer dizer, então você estimula o feixe de His e o feixe de His leva então. E dá para se perceber que ao estimular o feixe de His, a duração do intervalo HV, que é toda a condição pelo sistema His-Purkinje, é exatamente a mesma do que aquela em ritmo sinusal. Então é curioso esse eletrocardiograma, quando vocês virem, tem uma espícula e tem um delay para o QRS. Não é diferente dos marca-passos normais que você vê, a espícula já gera o QRS. Então esses casos de estimulação de feixe de His, a gente vai perceber que tem, tá vendo uma espícula pequenininha e leva um tempinho para chegar no sistema His-Purkinje, que é o próprio intervalo HV. Então fala, tá tendo falha de comando, não é, essa é a característica eletrocardiográfica. Vocês vão ver Holter, você vai se deparar a essa situação. Aqui, o ritmo sinusal, olha o QRS, e aqui eu estimulando o His. Rigorosamente igual. O local anatômico, ele é variável ou ele é sempre o mesmo? Ele é muito... Ele tem variações, tem algumas variações. Tanto, por isso que eu gosto de colocar um cateter diagnóstico para facilitar. Porque esse eletrodo, essa bainha, os meninos estão lançando uma bainha o ano que vem que vai ser bem bacana, né? Mas não é tão simples assim quanto parece você colocar, impactar. É bem mais trabalhoso do que você jogar, passar tricúspide, botar em qualquer lugar e fixar. É bem mais trabalhoso. Para quem faz, leva mais tempo, toma mais raio-x, é mais chato. Mas você coloca baseado no posicionamento próprio do paciente. Tem pacientes que o feixe de His é um pouco mais alto, outros é mais baixo. Tem alguns feixes de His que são mais perfurantes. Você entra no fibroso mais profundamente. Às vezes pode ser que você não consiga, em 5 a 10% dos casos, você não consegue estimular o feixe de His. Então é uma estimulação muito mais elaborada, muito mais trabalhosa, mas o resultado final também é formidável, né? Essa paciente, olha o QRS basal dela, né? Bastante estreito, e aqui com a estimulação do feixe de His, QRS completamente normal. Essa é a característica dela. Ela tem um BAV de primeiro grau muito importante, faz vênculo com muita frequência, e ao fazer a estimulação, você mantém o QRS inativo, igualzinho, em todas as derivações, né? Encurta o intervalo AV, com isso você melhora o acoplamento atrioventricular, a dinâmica de sístole atrioventricular, e o paciente naturalmente se beneficia demais, né? Este é um outro paciente que a gente fez essa semana, é um paciente com uma cardiopatia hipertensiva, que tinha uma fibrilação atrial, estava sendo tratado com propafenona e beta-bloqueador. Internou com uma bradiarritmia importante, pré-síncope, 30 e pouco de frequência cardíaca, e a gente optou por fazer a estimulação. De novo, coloca um eletrodo pela femoral, punçãozinha, 1 minuto, você chega lá, mapeia a região de feixe de His, vi que esta região aqui, o feixe de His estava mais próximo, coloquei o eletrodo átrio, o eletrodo do ventrículo, que foi exatamente nessa posição, né? Neste ponto a gente observa o potencial do feixe de His aqui, a hora que engata o eletrodo, que ele tem uma saca-rolinha, na região de feixe de His, que ele tem essa característica, ele tem um supradesnivelamento. É como se fizesse um microcorrente de lesão
no feixe de RIS, garantindo que ele está bem impactado, e com isso o eletrodo é posicionado, deixado a bainha, e ele fica aqui na região e gera essa manifestação da espícula, ativa o feixe de RIS, o RIS ativa o QRS, e o QRS fica, mais uma vez, completamente estreito, né? Os resultados comparativos, mais uma vez, da estimulação do feixe de RIS são bastante interessantes. Aqui é um estudo que analisou um todo de 300 pacientes, é um estudo retrospectivo, não é um estudo randomizado, então tem uma reserva aqui, um estudo observacional. 304 pacientes com estimulação de feixe de RIS e 430 com estimulação ventricular direita convencional. A duração do QRS com a estimulação do feixe de RIS, obviamente, muito mais estreita do que com a estimulação ventricular, e as curvas de evolução bastante discordantes. Ou seja, a estimulação do RIS, ela de fato parece ser bastante promissora num grupo de pacientes que tenham já algum grau de reserva funcional um pouco reduzida, né? Se nós pudéssemos talvez estimular todos os pacientes dessa maneira, talvez fosse interessante. Mas talvez não haja necessidade em alguns pacientes. Tem muita gente que vai muito bem com dupla câmara convencional sem nenhum problema. Mas quando você tem aquele paciente já um pouco remodelado, já um pouco trabalhado, ter a possibilidade de estimulação riciniana, eu acho que é uma coisa bastante promissora, e toda a indústria está correndo atrás disso. Não são muitas pessoas que fazem esse tipo de colocação, exatamente porque é um pouco mais chato, leva mais tempo. O gerador não tem diferença nenhuma de um marca-passo convencional, é o mesmo tipo de marca-passo, é importante que se saiba, então não há custo adicional de hardware, a não ser pela própria bainha, que para ajuda para poder impactar. Então, do ponto de vista econômico, não é um dispositivo que tem um valor agregado mais alto, e com isso, então, vai onerar mais saúde pública, saúde suplementar. Não é, né? Tem naturalmente o custo aumentado, porque você tem uma bainha a mais, que é o que vai custar a mais um dispositivo como esse, né? Mas eu estou bastante animado, né? O vagão que a gente participou de alguns casos é muito bonita a estimulação, é muito elegante. Você sai de fato com a sensação de que fez alguma coisa diferenciada. Não é para todo mundo, porque o dia a dia não permite esse tipo de elaboração na rotina normal, mas eu acredito que cada vez mais vocês vão estar familiarizados e ouvindo marca-passos convencionais com estimulação dupla câmara, com estimulação dupla câmara com estimulação riciniana. É isso aí, gente. Acho que a ideia é trazer informações de novidades, mas já aplicadas na nossa prática diária. Claro. Você já tem algum caso já? Esses casos são todos nossos. São todos nossos. São casos nossos. São todos nossos. Casos. Mas tem uma característica também, que nem tudo são flores. Colocar o eletrodo no músculo é muito simples. Você vai lá, bom, botou e fixou. Limiar é bom, estabilidade é boa. Aqui, 3 problemas a gente tem que ter um pouco de cuidado. Primeiro, que é uma região cujo limiar de comando é um pouco mais alto. Então, geralmente, esses marca-passos têm uma tendência de ter que gastar mais energia para poder fazer um trabalho melhor que esse. Isso é um aspecto. O segundo aspecto, que é a estabilidade. Nós não tivemos, tem poucos casos, tem 3 ou 4 casos só, não tivemos nenhum caso de deslocamento, mas em tese é possível. Está mais próximo da válvula tricúspide, movimentação é um pouco mais chatinha, né? Leva mais tempo para poder fazer esse tipo de colocação. Duvido que vai ser todo mundo que vai se animar a fazer esse tipo de procedimento, porque o honorário médico é mesmo... não vai não. Vai ter espaço para dupla câmara sempre. O honorário médico é a mesma coisa, então o cara não vai ficar o dobro do tempo para fazer uma coisa que faz metade do tempo e funciona para dar alta, vamos chamar assim. Mas quem acompanha esses pacientes a médio e longo prazo vão percebendo que, de fato, a estimulação ventricular direita, ela não é flor que se cheire. Ela pode, de fato, gerar. Mas como quem implantou já não é mais problema dele, então tudo bem, desencana. Mas a gente que segue o paciente, acompanha o paciente, poupar problemas futuros. Eu acho que essa é a nossa percepção atual. Um procedimento mais assim, novo, digamos assim, tecnologicamente falando, quais são as complicações que vocês acham que
vai ter não só o procedimento em si, mas assim, talvez, como você falou, o bicameral a gente acaba vendo mais para frente, no outro que o ventrículo fica um pouco diferente, contra um, contra o outro. Nesse aí, quando você vê assim, já, o pessoal já está pensando em uma possibilidade de alguma... Não. Está esperando uma complicação. Não, uma das complicações que tem relato é quando o ponto de bloqueio é no sistema His-Purkinje muito distal, né? Então, por exemplo, uma coisa é o bloqueio troncular, tem uma série de casos, eu não tenho nenhum caso com bloqueio intra ou pós-riciniano colocado. Mas se você tem um paciente que tem um bloqueio distal nas fibras de Purkinje, pode ser um problema você estimular antes do bloqueio. Em tese, pode ser um problema. Então, hoje eu não sei se eu teria num paciente bloqueio AV total, sem ritmo de escape, porque eu tenho o diagnóstico que é o bloqueio distal do sistema His-Purkinje. Talvez esse paciente eu botaria dupla câmara convencional, mas tem que ter um pouco de feeling para poder ter isso. Se já tiver um bloqueio de ramo esquerdo, e você, ao colocar no His, ele não vai continuar passando pelo lado direito e aí não vale a pena fazer nenhuma intervenção? Essa é o conceito da tal da dissociação longitudinal. Assim, a literatura, eles estão buscando... Peraí, esse aqui, deixa eu ver se é esse. A literatura está buscando exatamente alternativas para a situação. Um paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo, como esse aqui, bloqueou, não está passando, né? Esse paciente, se você estimula exatamente nesta posição, você consegue fazer com que o QRS dele volte a ser estreito, porque o bloqueio desse paciente é um bloqueio proximal a essa região. Então, numa situação normal, você deveria colocar um eletrodo no ventrículo direito e um eletrodo no ventrículo esquerdo, que é o ressincronizador clássico. Perfeito. Nenhum problema isso. É correto. Acho que nós vamos continuar fazendo ressincronização a vida inteira. Acabei de fazer um agora. Mas há relatos que você consiga, de fato, encurtar o QRS, como esse caso aqui, com bloqueio de ramo esquerdo, ao estimular o feixe de His, ele encurta e ressincroniza. E os trabalhos, como eu te falei, eles são superponíveis com ressincronização ou estimulação do His-Purkinje. Então, é exatamente esses pacientes. Então, por exemplo, nós temos alguns pacientes que a gente, por algum motivo, a estimulação do ventrículo esquerdo não ficou boa. A veia é curta, desloca o eletrodo. É um caso interessante para você fazer a ressincronização com muito menos... É muito mais fácil você colocar no His do que colocar numa veia cardíaca lateral em algumas situações. É mais previsível. Então, acho que é uma possibilidade. Gente, essa é possivelmente a penúltima aula do ano. Todos estão cansados. Você ri, né? Você ri, né? Nós estamos programando, a gente vai avisar, possivelmente o primeiro final de semana de dezembro, uma reunião sobre discussão de casos clínicos. Tem algumas pessoas que já se comprometeram a vir para cá para dar uma colaboração. O Tarcísio da Beneficência, o Zé Luiz Cassiolato, são pessoas que já tiveram a disponibilidade de vir para cá para a gente conversar, mas vai ser uma discussão de caso clínico, acho que vai ser bem interessante, mas isso vai ser colocado no grupo com a antecedência necessária, tá bom? Muito obrigado. Obrigado aos meninos da Biotronic pela força, pelo apoio de sempre, sensacional. A gente de fato não consegue fazer nada sem o apoio e a ajuda de vocês. Muito obrigado.